Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 24 de outubro de 2022, estamos a poucos dias da eleição, do segundo turno. Vote não com amor e ódio, vote com a cabeça, né? E vote com o espírito, conduzido pelo Espírito Santo. Bom, já abri falando isso, né? Hoje, pessoal, vamos começar uma nova série desse livro aqui, tá? A gente vai então retomar um pouco. Eu estava, falando um pouco da estrutura de poder, estavam falando, da maçonaria, daí fiz o intervalo para falar do livro sobre transhumanismo para transgênero para transhumano e agora a gente vai retornar aqui com esse livro Os Mistérios de Osíris, a iniciação do antigo egípcio, do Antigo Egito, ou a antiga iniciação do Egito, pode ser também, do Swinburne Clymer, esse livro de 1951, tá? Então, é um livro, pessoal, que deixa clara a doutrina maçônica e que vai montar, né, porque também, além de revelar toda partes da coisa da doutrina maçônica, a questão da redução populacional. De novo, né, interessante que no livro de transgênero para transhumano ele fala de redução populacional e aqui eles falam novamente de redução populacional, né? Então, e aí a gente entende, né, muito do que está acontecendo nos dias de hoje. Bom, antes da gente iniciar, eu vou lembrar vocês, estou arrumando só a câmera aqui, dos meus quadrinhos, né, pessoal? Desse material aqui, que é o quê? Uma síntese de todos esses livros aí que eu li ao longo dos anos, claro, mais uma imaginação, né? Mas é muito bacana, então a gente tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Uma trilogia de ficção científica, mas onde eu deixo claro, eu exponho, eu mostro toda essa estrutura de poder da nova ordem mundial. Então você vai ler, você fala, poxa, mas quadrinho é adulto, pessoal. Eu escrevi isso aqui tudo como filme, como roteiro, mas coloquei coisas e faço alusões, né? Menciono também bastante disso. Deixo bem claro, pessoal, toda a questão da tecnocracia, da cibernética, das sociedades secretas também. Falo de escatologia. Então é um resumão assim, de uma forma muito divertida, se você quiser entender tudo isso. Temos o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, onde você tinha, né, Grande Dragão Branco, onde você usa o mundo das artes marciais, né, aqui no caso do Jiu-Jitsu, do MMA, mas para contar a história de um romance onde os personagens realmente têm que se sacrificar, né? Você tem herói de verdade, não essa lacração aí que a gente tem visto nos últimos, essa desconstrução que a gente tem visto nos últimos anos. Então, e uma coisa muito legal, tem trilha sonora, então você lê acompanhando as músicas lá no Spotify, tá? Como se estivesse vendo um filme mesmo. Temos um outro dia que eu falo que é o manual para o jovem, de tudo que hoje acontece, né, de como a esquerda oferece sexo, droga para manipular, fala do narcotráfico, fala de política. Então, é uma história que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, que é legal demais. E, comunhão, a gente encerra aqui com um suspense com terror psicológico eletrizante, ação o tempo inteiro, mas sobre como enfrentar o mal face a face, não esmorecer, né? Não perder a esperança, mas vencer, né? Vencer o mal com o bem. Então, uma história incrível, com uma redenção, né, no final, mas o bicho pega, aqui é eletrizante. Então, pessoal, 6 HQs, todas com mais de 100 páginas, super bem feitas, bem produzidas, que você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, pessoal. Então, como você faz? É só mandar uma mensagem nos links que eu deixo aqui embaixo. Você tem do meu Instagram, né, @Felipe_Fogose. Eu sei que eu estou no Shadowban, mas é só clicar aqui, você cai lá. Da página do Aurora HQ no Facebook, tá? Então no Facebook tem a página do Aurora HQ, onde eu centralizo todas as mensagens do Facebook, ou também pelo e-mail, que é uma forma super fácil e garantida, tá? O e-mail aqui embaixo é ffogose1@gmail.com. Que outros links eu vou deixar aqui embaixo também? Vou deixar das páginas do Odyssey e do Rumble, onde eu posto os vídeos, né, com o apanhado das notícias das últimas semanas. Eu talvez essa semana faça um novo vídeo, mas assista o da semana passada, muita informação, pessoal, tá?
é muito bom você ir acompanhando esses vídeos e ficando assim atualizado sobre as coisas que vão vir, tá? Muito das matérias que eu coloco ali são coisas que estão acontecendo agora, mas coisas que a gente vai ser impactado ainda, pessoal, nos próximos meses e nos próximos anos, tá? E também você tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer apoiar o canal. Então, se você gosta do canal, se você, né, se sente, vamos dizer, abençoado, né, pelo canal, é uma forma de você poder também contribuir, tá bom? Então é isso, eu agradeço a todo mundo que participa do Subscribestar. Vamos iniciar então, pessoal. Né, só pegar aqui logo no comecinho, né? Joaquim e Boaz, né? As duas colunas, enfim, eles sempre trabalhando com, né? Com simbologia, né? Aqui o Annus Coepti, né? O que está no dólar também, né? Novo Ordo Seclorum, né? Então a gente inicia aqui. Deixa eu já pegar aqui na primeira. Tem toda uma parte, né, pessoal, do livro que ele trata de questão de misticismo e da doutrina, que eu não vou, né, não vou ficar fazendo propaganda disso aqui, né? Não vou trazer porque primeiro, obviamente, eu não concordo, né? É tudo ocultismo. Mas o propósito é expor, né, a mentalidade, né, a doutrina, o que está por trás. Então, vamos começar aqui, né, nesse capítulo, é o primeiro capítulo, então eu já falo assim, olha, Ísis proclamou que o Ser Supremo, né, em diversas festas, da mesma maneira na qual Maria, ele está falando como Maria né, do cristianismo, da igreja, é agora proclamada a fiel. E porque, então, o sol, né, o disco ou a luz é chamada de círculo. Eu peguei só esse exemplo aqui, por quê? Basicamente, segundo a doutrina deles, toda a religião, ela é astroteológica, ela é baseada nos astros, né? Claro que tem uma coisa mais profunda que diz que os astros são mônadas, né? Que os próprios planetas são como se fossem entidades, né? Como se eles... daí que vem a questão toda da astrologia, da influência dos planetas, dos astros. Então, é como se eles fossem basicamente entidades, né? Então, mas olha só que interessante para a gente montar essa questão de arquétipos, pessoal. Arquétipos são o quê? São basicamente essas entidades, né? Na verdade, o Jung, né, que foi um psicólogo, vamos dizer, recente, né, discípulo do Freud, mas que pegou uma vertente do Freud e foi para um lado um pouco mais esotérico e ocultista. Ele começou a trazer essa teoria dos arquétipos, que na verdade é muito antiga. Remonta essa questão desses seres, dessas entidades espirituais que, independente da cultura, é o mesmo ser, né? É o mesmo ser, é a mesma entidade e que só vai mudando de nome, né? Então, segundo eles aqui, basicamente, Maria, não a Maria histórica, mãe de Jesus bíblica, mas esse conceito da adoração da Maria, que acabou se desenvolvendo na Igreja Católica, remonta o arquétipo da Ísis, tá? O arquétipo da Semíramis, por exemplo, né? Ou de Ishtar. Tá? Então, independente se é na Suméria, se é na Babilônia, se é na Síria, né? Se é no Egito, é a mesma adoração a essa figura, tá? Que no sincretismo religioso, né, da Igreja Católica, não da Igreja Primitiva, né? A gente tem a Igreja Primitiva
que nasce lá em Atos dos Apóstolos e basicamente 300 e quase 50 anos depois, né, que a Igreja Católica, na verdade, é oficializada e que aí a gente sabe que, como, né, Constantino determina que fosse a religião oficial do Império Britânico, do Império Romano, houve muito uma adoção de tradições pagãs, né, nessa nova igreja. Então, acabou havendo uma subversão daquilo que era bíblico. Então, toda a questão da gnose que passa também a influenciar, né? Então, é basicamente aquela coisa, quando o culto acabou virando oficial, muita gente queria continuar cultuando os seus deuses e embutiu, né, isso dentro dessas tradições que agora, né, dessas novas tradições, na época novas, que acabou virando tradição católica do que? De adoração de santo, de imagem, a mesma coisa que eles adoravam antes no paganismo, né, eles embutiram dentro do catolicismo, mas basicamente também como, né, durante o período da escravidão aqui no Brasil, né, escravos trazidos da África que queriam continuar cultuando as entidades que eles cultuavam na África, embutiram isso dentro, se não me engano, acho que do candomblé, né? E houve também um sincretismo religioso. Tá? Então, determinados santos, na verdade, eles estavam fingindo que estavam adorando o santo católico, mas na verdade estavam adorando uma entidade né, africana que eles adoravam já desde aquela época. Continua a falar assim, então, eles acreditavam que o conhecimento das suas virtudes, no sentido dos planetas, né? A tradução correta aqui seria das suas potencialidades, né? Então capacitava, né, Circe para fazer com que tanto o céu como a terra se submetesse ao poder dela. Circe, né, é uma deusa romana, né? Da mesma forma que os fiéis no presente dia né, rezam para Maria para interceder por eles. Então, olha que interessante. Ele aqui está fazendo essa correlação entre, por exemplo, como, né, no mundo romano eles adoravam a Circe, né? E como agora os católicos adoram, né, a Maria da mesma forma. Tá? Ele continua falando assim, essa prática, né, mais para frente, ela acabou tendo um simbolismo totalmente diferente. Se tornou um privilégio, né, das bruxas e das pessoas que são persuadidas a acreditar que feitiçaria, né, está disponível ao seu bel prazer, né, e que eles podem usar, né, disso de todas as formas desejáveis. Então, interessante isso, né, pessoal? Vamos pegar outro trecho aqui. Ele fala assim, né, não está muito distante o tempo onde haverá um embate de armas para determinar se o texto cristão, né, que é a Bíblia, irá continuar a guiar, né, o restante, né, da raça ariana, ou se será trocado por alguma outra religião. Tá? A gente tem que entender que, para eles, aqui ele está citando Ariana, segundo o conceito teosófico das raças, né, de que agora nós estaríamos na quinta raça, né, que, como vamos dizer assim, ao longo, isso é um conceito teosófico, né, enfim, que
é mais antigo, inclusive, que a própria teosofia da Madame Blavatsky, né? Mas que, obviamente, né, eu não concordo, né? Não é bíblico, mas que, a princípio, né? Então ele está falando aqui, olha, vai chegar um momento onde vai haver uma batalha para determinar se a Bíblia, né, ela vai continuar conduzindo a humanidade, né? Porque afinal de contas, segundo eles, nós entramos na era de Aquário, né? Então a gente está fazendo uma transição de peixes para Aquário e que essa nova era de Aquário, então, vai trazer um novo avatar. Segundo eles, cada mestre ascensionado, né, independente, em determinado momento né, do histórico, dentro da tal da precisão dos equinócios, a cada 26 mil anos, onde o planeta, né, ele passa por todas as casas do zodíaco, né? Então, você teve um momento onde estava na casa de Ares, que segundo eles é o momento dos judeus, né? Por isso que eles têm o shofar, né? Essas são as explicações, eu estou dando para vocês o racional que eles têm, tá? Então, para eles, enquanto, né, a Terra estava passando, dura mais ou menos 2.500 anos, tá? Para ficar dentro de uma casa, de uma constelação, de uma casa astrológica, né? Então, durante 2.500 anos, né, a Terra estava basicamente debaixo da influência de Ares, que é o carneiro, então por isso que, segundo eles, né, no Velho Testamento tinha a simbologia de sacrificar o carneiro, do shofar e tal. E aí, quando entrou em peixes, que aí fala, então é a era do cristianismo, por isso que tem a simbologia do peixe e tal, né? E que é o tempo do cristianismo. E agora nós entramos na tal da nova era. Isso, na verdade, já, né, para eles, na virada do século XX para o século XXI, tem a coisa ligada muito a 2012, enfim, nessa transição para uma nova era. Então, onde, por exemplo, né, então na era, para eles, na era do carneiro, né, de Ares, era Moisés era o profeta, e depois na era né, no tempo de Jesus era o profeta, e agora então um novo avatar, um novo mestre ascensionado chegaria. Que biblicamente a gente falando, quem que é esse novo cara que eles estão esperando, né? Que, por exemplo, lá na Lucius Trust, né, que faz parte da ONU, a Alice Bale escreveu um livro chamado, né, A Grande Invocação, ou também a Manifestação da Hierarquia, que é basicamente o quê? É o anticristo. Então, pessoal, essa galera vai receber de braços abertos esse novo avatar, esse anticristo, que em grego, né, quer dizer se passando por Cristo, no lugar de Cristo, de Jesus Cristo, né, de verdadeiro Cristo. Então, pessoal, né, a gente tem que ter cuidado. E eles, aqui é muito interessante, que eles chamam sempre Jesus, ele aqui no livro, ele se refere a Jesus nunca como Jesus, mas como o Nazareno. Ele não se refere nunca usa Jesus Cristo. Ele, quando quer se referir a Jesus, ele fala o Nazareno, né? Então ele fala assim, a base das suas conclusões, né, não está baseado em realidade, porque eles têm sido cegados, né, da realidade, dos mistérios, tá? Bem como as massas na época do Nazareno, onde ele tentava ensiná-los, né, com a verdade, né, e no final acabou caindo na alegoria. Então, né, é isso. Primeiro que não chama Jesus de Cristo, né, do Messias, chama de Nazareno simplesmente. E fala que, na verdade, o cristianismo é simplesmente uma alegoria, não é esotérico, né, que no sentido de esotérico é o conhecimento interno, é para quem teve a revelação, foi iluminado. É exotérico, né, uma coisa aparente, superficial. Mentira, né, porque
Você não precisa de iniciação nenhuma, né? Não é secreto, Jesus falava claramente, né? A Bíblia está aí abertamente, você não precisa de rituais, de iniciação, né? Ele continua falando aqui, olha, não há ninguém para pagar, vamos dizer, a dívida ou para sacrificar pelos seus maus atos, tá? Então, tal interpretação traz sobre eles uma terrível força da verdade afirmada pelo baixo, mas gloriosamente grande Nazareno. Não, pessoal, Jesus não era simplesmente um avatar, não era um mestre ascensionado, né? Não era mais um profeta. Jesus é Deus encarnado, é o Verbo encarnado, né? Então, olha a confusão, né? Olha a confusão, eles entendem tudo errado. É uma doutrina, na verdade, demoníaca, né? Então, ele continua falando assim, olha, os pesquisadores, eles não só eles devem ser culpados, né? Porque eles não tinham a oportunidade de estudar o esotérico ou o arcano. Então, basicamente, assim, coitada desse povo ignorante, né? Porque eles não foram iniciados na nossa real, né, teologia, no nosso verdadeiro culto. Então, ele fala assim, todas as religiões agora, né, que surgiram, eles não são mais do que simples fragmentos, né, de um longo passado, né, desse mais completo e magnífico, né, culto ao simbólico, aonde os sacerdotes têm as chaves, né, têm os códigos. Então, de novo, né, olha aqui, ele fala assim, atualmente, né, essa chave para a verdadeira religião, ela é perdida para todos, a não ser para os iluminados, né? Então, pessoal, de novo, né, é totalmente oposto ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, vem, traz a verdade e quer que todos, né, que ouçam tenham transformação. A Bíblia, né, a palavra está aqui, está aberta, né? De novo, você não tem essa coisa, não, você é um escolhido, você é um eleito, né? Eleito, elite, tudo tem a mesma né, o mesmo princípio, né, da palavra, mesma etimologia, tá? Mas então não, você tem que ser iluminado através agora dessa iniciação, que de novo, né, pessoal, eles copiam o que Jesus fala de um novo nascimento, né? Ele fala lá em João 3 para Nicodemos, que era um religioso, ele fala, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. Ele não está falando que você tem que entrar num culto, né, e fazer uma iniciação esotérica. Não, ele está falando, é só se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, né? Isso, né, não é por obras, a salvação vem pela fé e não é por obras para que ninguém se glorie. Não é através, né, não, né, são vários graus de iniciação, né? Agora aqui para eles é o contrário. Você não consegue acessar Deus diretamente, você tem, né, os sacerdotes têm as chaves, né? Isso é, pessoal, completamente demoníaco, né? Bom, aí ele fala aqui, olha, a biblioteca, né, da Alexandria, destruída pelos sarracenos, supostamente continha mais material de leitura do que qualquer literatura presente hoje no mundo. Então,
a grande, vamos dizer, a grande quantidade, né, desses manuscritos, eles não eram de natureza simbólica, tá? É certo que o antigo fenício, o alfabeto fenício, né, que é parente do grego, do latim e do inglês, ele é muito antigo. Os escritos simbólicos eles, por sua vez, carregavam muito, nos levavam muito mais atrás no tempo, né? Porque eles tinham sido perpetuados em meio a conflagrações de cidades e ruínas de tempo. Então, a gente não pode esquecer que, segundo eles, o quê? Existe uma cultura que pré-existe a cultura atual ocidental, que a nossa cultura ocidental aqui deriva da judaico-cristã, que também tem muita influência grega, né? E uma cultura clássica, vamos dizer assim. Segundo ele, então, isso a verdadeira cultura é muito mais antiga. Por quê? Porque remonta à cultura pré-diluviana, remonta à cultura Atlante, né? Da Atlântida. Isso é o que os maçons acreditam, tá? E, pessoal, de certa forma, não deixa de ser verdade. Por quê? Né? Porque a Bíblia deixa claro que realmente houve um momento na história da humanidade onde você tinha uma sociedade muito avançada que passou por um cataclisma, né? Que está registrado em todas as culturas ao redor do mundo, que é o dilúvio, né? Então, para eles são os guardiões dessa antiga cultura, mas que, segundo a gente lê, né, em Gênesis 6, era uma sociedade que se corrompeu, pessoal. Se corrompeu não só moralmente, espiritualmente, mas a ponto de ter o que? Manipulação genética, né, hibridismo, a questão de quimera, né? Então, houve uma degradação da raça, do ser humano. E Deus preservou, né, Noé, exatamente, que era que quando a gente lê no original, no hebraico, a palavra é tamim, né, que quando dizia que ele era puro em suas gerações, que ele era o quê? Geneticamente puro também, além de ser, né, também um cara que obedecia, que ouvia a voz de Deus, que era temente a Deus, né? Mas era um tempo, a Bíblia diz que, né, que era completamente violento, corrompido. É interessante que Jesus, né, a gente dá um pulo, um salto histórico aí para o Novo Testamento. Jesus, por exemplo, em Mateus 24, diz que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé. Basicamente que o quê? O homem retornaria a um tipo de degradação igual aos tempos, né, do dilúvio, que foi um julgamento de Deus, foi um juízo sobre a terra. Só que, né, quando a gente lê que ele estabeleceu o arco-íris, de que ele não iria mais destruir a humanidade com água, né, por isso que a Bíblia diz que o próximo juízo, que é o juízo final, né, que a gente lê no livro de Apocalipse, não vai ser com água, vai ser com o quê? Vai ser com fogo, vai ser com um outro elemento, né? Então, é muito interessante aqui, que aqui ele obviamente fala, né, que a igreja, obviamente, são os tolos, né, são aqueles que tentam erradicar a evidência dos cultos antigos, né, da mesma forma como eles fizeram com os pais gnósticos, né, onde eles destruíram os textos gnósticos sagrados, né? Então, é aquela coisa, né? Para eles, então, os cristãos são os tacanhos, né? São aqueles
cegos, né, que ficam acreditando simplesmente em alegorias, quando eles detêm, né, as verdadeiras doutrinas, né? Ele fala que quando é que os cristãos irão admitir que o Cristo, eles não falam Jesus Cristo, né? O Cristo dos cristãos é o mesmo espírito do Christos, dos pais gnósticos, né? Que é o tal do Cristo cósmico, né? Que é isso, pessoal? É o que eles estão preparando para o anticristo, né? Então, ele fala aqui, olha, nós admitimos abertamente que as antigas formas de adoração, da forma como nós temos ensinado a eles, são falsas. Mas também nós sabemos de o que tem sido ensinado era completamente falso em diversas instâncias e foi inculcado neles de forma deliberada para enganar. Tá? Isso aqui, basicamente, ele está falando a mesma coisa que o Albert Pike fala no livro Morais e Dogmas, para os até o terceiro grau, né, os iniciados, né, lá quem começa na maçonaria. Né? Então ele fala assim, não, essas pessoas a gente está ensinando ainda bobagem, a gente está enganando. Por quê? Porque a gente quer saber se o cara vai simplesmente ser, né, um maçom de carteirinha, aquele cara que, não, eu vou entrar na maçonaria porque né, eu ouvi dizer que é um networking bom, que um ajuda o outro, de repente eu vou fazer negócios aqui, né, vai abrir portas profissionais, né, a gente se ajuda, eu vou estar protegido, ou se esse cara realmente ele vai querer avançar, né, nos graus. Então, ele fala, a gente não vai abrir o jogo aí de cara, tá? E aqui ele basicamente, né, fala isso novamente, né? Então ele fala assim, olha que importante, pessoal, como as coisas são repaginadas e muitas vezes as pessoas compram, né, doutrina esotérica e demoníaca sem saber. Então, aqui ele fala assim, olha, a lei universal e completamente presente em todo o universo é a lei da atração, tá? Então, lembra algum tempo atrás, quando teve uma febre do livro A Lei da Atração, né, nas livrarias, e as donas de casa, as senhoras, né, comprando como se fosse um livro de autoajuda, A Lei da Atração. Isso é um princípio, pessoal, gnóstico oculto, que remonta, inclusive, né, às tábuas esmeraldas de Hermes. Tá? É muito antigo isso. Tá? Então, pessoal, muito do que a gente recebe hoje em dia, é interessante que, por exemplo, como essa questão de astrologia, né, virou uma coisa pop, é uma coisa que está, né, em jornal, que está em revistas, que parece ser, uma brincadeira, uma diversão, né? É uma coisa tipo até legalzinho de você saber, para você, né, quando conhecer, tá num grupo, sei lá, num jantar, numa reunião. Que signo que você é, que signo que você é. Daí, quanto mais eu sei, a minha lua, meu ascendente, papapá, você. Tudo isso, pessoal, isso é antibíblico, tá? O princípio é esse, é o mesmo princípio do ocultismo, tá? É completamente diferente de uma teologia onde Deus cria os planetas e ele Deus influencia a nossa vida, não os planetas. Então é interessante que para os judeus eles falam, o Macerot, que para eles é o nome dado às constelações, não é para os judeus, isso é para os gentios.
Então é interessante que os judeus sempre tiveram esse entendimento e falaram, não, isso daqui, isso não influencia a gente não, isso deixa os gregos, deixa os romanos, deixa os babilônicos, né? Deixa eles acharem que isso influencia eles. Agora nós cultuamos o quê? O Deus que criou os planetas, que é o Deus do universo. Por quê? Então isso é um tipo de adoração, pessoal, é um culto ao quê? A Júpiter, a Saturno, né? A Vênus, a Urano, enfim, né? a Plutão. E aí as pessoas, não, eu vou fazer o meu mapa astral, né? E aí eu vou pautar minha vida conforme o meu mapa. Qual que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer cada ano? Cada ano faz mapa. Eu sei porque eu já fiz isso, pessoal, tá? Quando eu estava distante da igreja, eu também fiz isso. Estudei bastante isso, pessoal. E aí é a mesma coisa, você basicamente, né, eu tenho que fazer tal coisa nessa época meio que para agradar a essa entidade, a esse logos planetário, tá? Você está cultuando, então na verdade é o quê? São demônios, pessoal, tá? São entidades espirituais que você acha que você está adorando a um planeta X, mas não. Você está entregando a tua energia para aquela entidade. E isso é o quê? Isso é abominação para Deus, tá? Isso é paganismo. Isso é o quê? Isso é idolatria. Idolatria é simplesmente se ajoelhar em frente a uma estátua? Não. Idolatria é você adorar qualquer coisa como sendo Deus no lugar de Deus. A Bíblia diz, a gente adora ao Criador e não a criatura, né? Nada é digno de receber nossa energia vital, pessoal, adoração, a não ser Deus, que nos criou, né? Então ele fala aqui, né? Então o homem, através de manter, né, essa questão da lei da atração, ele atrai, né? Então essa lei, ela é a base dos mistérios, esse é o segredo da iniciação. Então ele fala aqui, olha, após a alma, né, nascer na humanidade, né, a alma ela se materializar aqui através do nascimento, talvez como resultado dos seus próprios esforços, né, deliberados, né, ela vai adquirir consciência, ela vai ganhar conhecimento da sua própria individualidade. Tá? E a partir que ela consiga fazer isso, ela então ela pode ir em direção, né, de uma eterna transformação da matéria, né, e da morte do seu eu mortal para uma nova e mais alta série de uma existência puramente espiritual, né, faltou a palavra aqui, nos estados do ser, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, por que isso aqui é muito importante? Porque ele fala aqui, e inclusive está em letras maiúsculas, tá? Como resultado dos seus esforços pessoais deliberados. De novo, esse que é um princípio da maçonaria, que eles pegaram isso também da Cabala, né? Que no princípio da Cabala, que é babilônica, a Cabala é, infelizmente, né, uma corrupção da própria religião judaica, né, que eles abriram mão da Torá, né, a partir do momento que eles negam Jesus, né, negam o verbo, eles desenvolvem, aí adotam, né, do paganismo lá, do Talmud babilônico, e nasce. A Cabala, na verdade, é bem mais recente, né, pessoal? Ela é na época desse momento gnóstico aqui. O tal de um conceito chamado Olam Tikkun, que é basicamente assim, o homem é o responsável por restaurar a natureza, tá? Então, é basicamente assim, você é o responsável, e muito do que a gente vê agora, toda essa questão desse culto, né,
esse culto da natureza, esse culto, né? É basicamente essa coisa, não. A gente vai restaurar, é basicamente como se o homem vai restaurar a queda. O homem vai restaurar a consequência espiritual da queda, né? Da queda do pecado original, da própria realidade, da própria natureza. Nós somos os responsáveis, basicamente, de nos salvarmos, né? E então não é, olha só como é, pessoal, completamente diferente. A Bíblia diz o quê? Não, nós somos incapazes de nos salvarmos. Por quê? Porque nós estamos num estado, né, de pecado. A gente precisa de alguém, de uma salvação de cima, de que Deus venha e nos resgate e venha transformar. E ele fez isso, né? Se tornando carne aqui, se tornando homem, né, vindo aqui, nascendo, não simplesmente se materializando como antes no Antigo Testamento. A gente tem, né, teofanias, né, você tem Melquisedeque, por exemplo, você tem toda vez que a Bíblia a gente lê o anjo do Senhor, né? Então é o que? Já é uma teofania, né? Deus falando com Moisés ali na sarça ardente. A gente tem vários elementos no Velho Testamento onde Deus já basicamente se mostrava aqui, né? Mas em Jesus, pessoal, ele realmente adotou a forma humana. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele passou a ter corpo, né? Ele sangrou, ele comia, ele era igual, ele chorou, né? Ele andava, falava, enfim. Então, literalmente, pessoal, é Deus, a Bíblia diz, abrindo mão da sua glória, no sentido, imagina, né, o Criador do universo se reduzindo. A Bíblia diz que ele se humilhou, né? Então ele se reduz o quê? Nesse tamanico aqui de um ser humano. E, né, é muito legal também que tem aquela passagem já mais para o final dos evangelhos, onde Jesus chama 3 discípulos, né? Pedro, João e Tiago, e leva eles para o monte para mostrar um pouquinho da sua glória, né? Ele mostra um pouco, então, né, a gente lê que ele foi transfigurado, é o tal do Monte da Transfiguração, onde ele mostra um pouco de que ele é Deus, né? E ao mesmo tempo ele é homem e Deus, né? Mas por quê? Então, por quê? Porque ele sabia que a raça humana, pessoal, se ele não intervisse na história humana, a gente estava condenado a estar eternamente desconectado dele, ou então, né? E mesmo assim, a lei era um paliativo. Eu estava esperando o Messias. Desde Gênesis 3, desde o momento da queda, já tem a tal né, a profecia messiânica, né, de que o quê? Que o descendente da Eva, ele iria pisar a cabeça da serpente, né, que é o que Jesus fez. E que a serpente iria morder o calcanhar, no caso era o corpo de Jesus. Mas então essa foi a vitória, pessoal, ao longo da história do homem. E na verdade, quando a gente aprofunda um pouquinho na teologia, já existia essa possibilidade. Deus, a provisão dele mesmo já estava. Quando ele criou o homem, ele já sabia da possibilidade do homem se desviar, né, do homem entrar em oposição a Deus, né, e de que ele mesmo teria que intervir na história para salvar a humanidade. Tá? E foi isso que ele fez. Ele continua fazendo isso hoje em dia. Todo aquele que, né, que ouve essa palavra e que isso transforma o espírito, né, que produz fé, e a pessoa entende que ela tem que se arrepender, né, e nascer de novo, se arrepender, mudar o caminho dela, é um novo nascimento. A pessoa volta a se reconciliar com Deus, volta a estar conectada a ter o Espírito Santo dela, né, de Deus dentro dela. Então, basicamente, pessoal, o cerne do cristianismo é isso, né, de novo, essa conexão feita entre o homem e Deus. Só que, segundo essa galera, eles não querem, porque eles não querem se submeter a Deus, porque eles estão, né,
cegos, eles estão, né, pessoal, enganados, né, por esse, o verdadeiro opositor, né, da raça humana, das nossas almas, que conta uma mentira para eles, fala assim, não precisa, né, essa história tudo é balela, Jesus, né, não, isso é tudo, a verdadeira religião é o nosso culto secreto, que é tão cheio de coisa, que você tem que fazer um monte de coisa, tem um monte de iniciação, é complicado pra caramba, né? A Bíblia não é simples, a verdade é simples, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Simples. Não, aqui não, você tem os mapas, tem, pessoal, tem toda, né? O ocultismo você tem que ser iniciado. Não é para qualquer um, não, aqui é secreto. E o principal é isso. Você é a mesma coisa que né? Você vai se salvar, você vai chegar à imortalidade, você vai chegar à apoteose, você vai ser Deus, né? Como ele fala aqui, né? Pelos teus esforços. Aí você vai ter consciência, você vai ser iluminado. É complicado, né, pessoal? Então aqui, né, é isso, né, para eles. Então, na verdade, a Bíblia simplesmente é uma alegoria o que ele fala aqui. Então, o drama cristão, né, de José e da Virgem Maria e do Salvador, que é o Deus Sol, né, não é nada além do que uma outra representação da ocorrência astronômica. Então ele está falando, não, isso aqui é tudo uma historinha, um conto da carochinha que só exemplifica, né, os astros, né, o que acontece nos astros, né. Então ele fala assim, os antigos, eles estimavam que as funções generativas, né, as funções de procriação como divinas, e a deificação desses emblemas como um ato de dever religioso. Portanto, era natural, né, que o culto sexual e solar, como uma atividade divina, simbólica, né, nascesse da mais alta concepção do divino. Tá? Uma coisa é verdade, né? A secularização que eles fizeram, né? E a gente sofre isso na sociedade porque é uma forma de controle do sexo, né? Por isso que eles querem controlar, eles não se importam se né, os jovens, a sociedade fiquem presos e escravizados no hedonismo, né? O que não pode ter é concepção. O que eles querem controlar é concepção. Quem que pode trazer almas aqui nesse plano? Que almas que eles vão trazer para esse plano? Eles querem controlar isso. Deus falou o quê? Deu um outro princípio, falou o quê? Crescei e multiplicai-vos, né? Mas eles, não, a gente tem que controlar a população, né? Não importa, é melhor inclusive que eles fiquem ali fazendo sexo como animais. Eles não têm agora a reprodução é para nós que temos a sabedoria oculta, que a gente vai, enfim, né? O ato sexual vai ser junto de um ritual, né? Um ritual de magia, né? Vai ser de acordo com o mapa astral, que a gente já vai trazer a nova alma. E não é à toa que ele fala aqui dos símbolos, né? Que o símbolo do compasso e do esquadro, né? Ele, pessoal, representa um ato sexual, tá? Ele representa um ato sexual. Tem milhões de coisas dentro desse símbolo, tá? Porque o símbolo ele funciona em vários níveis, tá? Tem a questão da materialidade dos céus, né? Porque o compasso ele faz o círculo representa os céus e a terra, né? O esquadro, a materialidade daqui, das dimensões, enfim, tem uma série de questões. Mas no meio tem o que? O G, que é de geração, que é né, a procriação, que é basicamente a vida em si, né, pessoal?
né? A vida aqui materializada na Terra, tá? Não é a vida eterna, né? Então a gente vem aqui novamente. A Bíblia diz que o quê? Que no momento em que o espírito ele, né, é envelopado na carne, né, tem o material genético que é o que? Hereditário. Esse espírito ele morre. Por quê? Porque existe a lei do pecado e da morte, que é hereditária, remonta da raça, desde Adão, é adâmico. Então, aquele espírito, ele, a partir do momento que ele, né, ele entra aqui, né, nesse milagre que é o nascimento de cada ser humano, pessoal, né, que você tem o esperma e o óvulo ali, que você tem a concepção e que o espírito ali é fundido junto com a matéria, onde se dá o nascimento. Olha que contradição. Esse espírito, pessoal, ele morre, ele como se a carne envelopasse ele perde a conexão com Deus. Né? E aí, claro, né? A criança nasce, né? Ela vai crescendo, ela vai... Aí, claro, existem influências externas, né? De espíritos familiares que tentam reproduzir padrões familiares nessa, né? Enfim, essa criança vai pecando também, né? Ela vai tendo seus próprios pecados até que haja um momento de que ela tenha consciência da sua necessidade do quê? De ter um novo nascimento. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, olha, Nicodemos era já um idoso, ele fala, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer agora do Espírito. Não adianta só ter o primeiro nascimento que é, né, do ventre da mulher aqui, não. Você tem que ter um novo nascimento. Claro que essa galera aqui, eles fingem um novo nascimento. Tem ritualística exatamente sempre do novo nascimento, né? Mas não, o verdadeiro novo nascimento é isso. É quando você recebe o Espírito de Deus em você, que é o Espírito Santo, que você recebe através de qual é o caminho para você receber esse Espírito? Jesus. Ele que restabeleceu o caminho entre Deus e o homem, pessoal. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por exemplo, não é o Papa. A Papa vem né, a palavra é pontífice. Pontífice vem de ponte. Como se ele fosse a ligação entre a humanidade e Deus. Não. Né? O Papa nasceu como qualquer um, é um humano cheio de pecado, falho. Né? Ninguém, só Jesus, pessoal. Então, o próprio Deus, eu estou só destrinchando isso aqui, porque muita gente ouve essas coisas e não entende a profundidade do que do cristianismo, do que é Jesus. Né? Quem é Jesus Cristo? Né, o que é Deus, pessoal? É Deus, segunda pessoa da Trindade. Né? Quando a gente lê em Isaías 6, fala que os anjos falam o quê? Né? Santo, santo, santo. Né? Senhor, né? Senhor dos Exércitos, Santo, Santo, Santo. Porque falam 3 vezes, porque é o Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é o verbo, é o princípio ativo de Deus, que é Deus. Quando a gente lê no Evangelho de João, ele o que? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né, e ele se tornou carne, ele habitou entre nós. Né? E é isso que os discípulos que depois iriam virar apóstolos tiveram um momento de visualização, né, na transfiguração, que fala, não, é Deus aqui. É o Messias, é aquele que a gente esperava durante, né, milênios, que tinha a promessa para o povo de judeu que iria vir aquele que iria redimir, na verdade, a raça humana, pessoal, que, né, essa promessa remonta, né, é muito mais antiga do que o nascimento de Israel, né, do que o próprio povo judeu. Isso é para todas as nações, pessoal. Né? Então, então ele fala aqui, olha, o falo, né, o órgão, né, ou o significado da criação se torna o mais alto e mais significante hieroglifo ou símbolo da criação, né, na sua representação externa, né, e da salvação e da regeneração. Né? Então você tem a geração e a regeneração. Né? E esse é o seu significado interno. Tá? Então, por isso que você tem obelisco, pessoal, nos centros de poder no mundo. Né?
Por isso que Napoleão, né, por isso que, pessoal, não só Napoleão, mas os caras, né, iam saquear basicamente o Egito para trazer, né, obeliscos que são exatamente o símbolo fálico da procriação. Aí você fala, por que na Piazza, né, lá esqueci o nome agora, lá em Roma, acho que é São Pedro, né, em frente à Basílica, você tem, eu fui lá, né, você tem um obelisco egípcio. Daí você fala, peraí, na Bíblia fala que, né, o Egito representava tudo aquilo que era negativo, né? Lembra Moisés, Faraó, né, os deuses do Egito, Deus trazendo juízo sobre os deuses, os deuses do Egito, esses deuses menores, essas entidades, esses demônios, né? As 10 pragas é exatamente Deus julgando Deus egípcio por Deus egípcio. Então, por que na igreja, no centro do catolicismo, no mundo, você tem ali um falo, um símbolo fálico que está representando o pessoal? E o duomo, então, vamos pensar aqui em arquitetura como representação, tá? Como símbolos. Então, uma cúpula, uma abóbada, pessoal, representa um útero, tá? E o obelisco representa um pênis, um falo. Então, o domo, né, uma abóbada, né, no caso a catedral lá de São Pedro, está representando o quê? Exatamente uma relação sexual, um poder de geração. Isso é só lá? Não. Por exemplo, na Turquia também tem a mesma coisa. Lá eu não lembro se é na Santa Sofia ou se é na Mesquita Azul. Enfim, é a mesma coisa, pessoal. Você tem um obelisco egípcio. Então, ó, os caras foram lá no Egito trazer um obelisco na Turquia, né? E na época ainda do Império Otomano. E você tem também o mesmo princípio. Você tem aqui uma abóbada, você tem um útero, um ventre, e você tem o falo. Em Washington você tem a mesma coisa, tá? Então é isso, pessoal. A gente encerra hoje nosso primeiro, né, nossa primeira parte. Espero que vocês tenham começado a gostar. Eu estou entrando em algumas coisas aqui que, né, enfim, que é necessário a gente falar para, no fundo, a gente vai entender qual que é a verdadeira religião, qual que é o verdadeiro culto a Deus, tá? Então, não se esqueçam, né? Lembrem, né? Entrem em contato para adquirir os quadrinhos e a gente continua semana que vem. Deus abençoe. Tchau.